Fernando, um homem de 42 anos, vivia uma vida tranquila em Lisboa. Casado com Ana há 18 anos, ele dividia seus dias entre trabalho como funcionário público e os momentos com o filho, Miguel, de 13 anos. A rotina era confortável, previsível, como uma brisa suave atravessava as ruas de Alfama num fim de semana de verão. Ele gostava dessa estabilidade, de saber exatamente o que esperar de cada dia. Mas, numa tarde quente em Cascais, tudo mudou. Era um churrasco comum, daqueles que reúnem amigos e famílias em torno de risadas e conversas descontraídas. Fernando estava lá, ajudando a organizar as bebidas, enquanto Ana conversava com outras mulheres. Miguel brincava com os mais novos, correndo pelo quintal. Entre os convidados, havia Tomás, um jovem de 19 anos, namorado da filha de um amigo próximo. Ele era cheio de energia, com uma presença que parecia atrair todos ao seu redor. Fernando notou isso, mas não deu importância. Afinal, jovens como Tomás sempre traziam uma vitalidade que os mais velhos observavam com certa nostalgia. Enquanto o dia avançava, Fernando percebeu algo estranho. Tomás o observava. Não era um olhar casual, como os trocamos sem pensar. Era intenso, quase desafiador, como se o jovem quisesse dizer algo sem abrir boca. Fernando tentou ignorar. Ele era um homem casado, pai de família, com uma vida construída sobre escolhas seguras. O que um rapaz de 19 anos poderia querer com ele? Mas o olhar de Tomás não parava. Durante o churrasco, sempre que Fernando levantava os olhos, lá estava ele, olhando de longe, com uma expressão que misturava curiosidade e ousadia. A tarde passou e a maioria dos convidados começou a se despedir. Fernando estava cansado, pronto para voltar para casa, quando Tomás se aproximou. Ele disse que sua namorada havia ido embora mais cedo com os pais e perguntou se Fernando poderia levá-lo até Lisboa. Não havia motivo para recusar, então Fernando concordou. Eles entraram no carro e o trajeto começou em silêncio. Fernando tentou puxar assunto, falando sobre o calor, sobre os planos de Tomás para a universidade. O jovem respondia com calma, mas seus olhos continuavam fixos nele, como se procurassem algo. De repente, Tomás falou algo que fez Fernando congelar. Ele disse que havia notado como eles se olharam durante o dia, que havia algo ali, uma conexão que nenhum dos dois podia negar. Fernando sentiu o coração acelerar. Ele riu, tentando desviar o assunto, dizendo que era apenas impressão, que o churrasco estava cheio de gente e olhares se cruzam por acaso. Mas Tomás insistiu. Ele disse que sabia o que tinha visto, que sentia algo real, algo que Fernando também sentia, mesmo que não quisesse admitir. O carro parou em frente à casa de Tomás, no bairro do Lumiar. Fernando esperava que o jovem apenas agradecesse e saísse, mas ele não se moveu imediatamente. Em vez disso, Tomás virou-se para ele e disse algo que ficou gravado na mente de Fernando. Ele afirmou que, se Fernando algum dia quisesse enfrentar aquela verdade, saberia onde encontrá-lo. Depois, desceu do carro e caminhou até a porta, deixando Fernando sozinho, com o peso daquelas palavras ecoando em sua cabeça. Naquela noite, Fernando dirigiu de volta para casa em silêncio. Ele tentou convencer-se que era tudo um mal-entendido, que Tomás era apenas um jovem impulsivo, que nada daquilo fazia sentido. Mas, no fundo, ele sabia que algo havia mudado. Aquele olhar, aquelas palavras, tinham tocado uma parte de si que ele mantinha escondida, uma parte que ele nunca ousara explorar. Ele era um homem casado, com uma família, uma vida estável. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu-se confuso, como se uma porta que ele nunca quis abrir tivesse sido entreaberta. Nos dias seguintes, Fernando tentou voltar à rotina. Ele acordava cedo, levava Miguel à escola, trabalhava, jantava com Ana. Tudo parecia normal, mas não era. A lembrança de Tomás voltava a momentos aleatórios, como um eco que se recusava a desaparecer. Ele pensava nos olhos do jovem, na forma como ele parecia tão seguro ao falar, como se soubesse algo que Fernando ainda não entendia. Era uma sensação que o incomodava, mas também o atraía, como se uma parte dele quisesse entender o que aquele momento significava. Fernando sabia que não podia deixar aquilo crescer. Ele tinha uma família, responsabilidades, uma vida que construíra com esforço. Mas a verdade que Tomás trouxe à tona não era algo que ele podia simplesmente ignorar. Era como se, pela primeira vez, ele fosse forçado a olhar para si mesmo de uma maneira nova, a questionar quem ele realmente era. E, embora tentasse negar, uma pequena parte dele queria saber o que aconteceria se ele seguisse aquele caminho, se ele ousasse enfrentar o que sentia. Um vazio crescia dentro dele, uma dúvida que Fernando não podia calar. Cada pensamento sobre Tomás reacendia uma chama que ele tentava apagar.
Como ignorar uma verdade que já havia mudado tudo? Fernando voltou à sua rotina em Lisboa, mas nada parecia como antes. Ele acordava cedo, levava Miguel à escola, trabalhava no escritório e jantava com Ana, como fazia há anos. No entanto, a lembrança daquele churrasco em Cascais e das palavras de Tomás continuava a persegui-lo. Ele tentava se convencer de que tudo não passava do momento de confusão, do mal-entendido que podia ser esquecido. Mas, no fundo, ele sabia que algo havia despertado dentro dele, algo que ele não entendia completamente, mas que não podia ignorar. Os dias se transformaram em semanas, e Fernando mantinha sua vida sob controle. Ele evitava eventos onde pudesse encontrar Tomás, recusando convite para encontros com aquele grupo de amigos. Ana notou que ele estava mais quieto, mais distante, mas quando perguntava, Fernando dizia que era apenas cansaço do trabalho. Ele não queria preocupá-la, nem admitir para si mesmo que a causa de sua inquietação tinha um nome. Tomás, aquele jovem de 19 anos, com sua energia vibrante, havia plantado uma semente de dúvida que crescia a cada dia. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Parque das Nações após deixar Miguel num treino de futebol, Fernando viu Tomás sentado num banco, sozinho. Ele estava olhando para o rio Tejo, perdido em pensamentos. Fernando hesitou. Ele podia simplesmente passar direto, fingir que não o viu, mas algo fez parar. Ele se aproximou e Tomás ergueu os olhos, percebendo sua presença. Não havia surpresa no rosto do jovem, apenas um leve sorriso, como se ele soubesse que aquele momento chegaria. Eles começaram a conversar sobre coisas simples, como o tempo, os estudos de Tomás na universidade, onde ele cursava artes. Fernando perguntou sobre a namorada de Tomás, tentando manter a conversa leve, mas o jovem mudou o tom. Ele disse que pensava muito no que havia acontecido no churrasco, no olhar que trocaram, na conversa no carro. Ele afirmou que sentia algo verdadeiro, algo que não podia explicar, mas que sabia que Fernando também sentia. Fernando tentou negar, dizendo que era um homem casado, com uma família, que não havia espaço para aquilo na sua vida. Mas Tomás insistiu, com uma calma que desarmava. Ele disse que não queria destruir nada, apenas entender o que aquele momento significava para ambos. A conversa terminou sem respostas claras. Tomás se levantou, disse que precisava ir, mas antes de partir, olhou para Fernando com a mesma intensidade do churrasco. Ele afirmou que não forçaria nada, mas que estaria lá se Fernando quisesse conversar novamente. Depois, caminhou em direção à estação de metro, deixando Fernando sozinho no parque, com o coração acelerado e a mente em turbulência. Ele ficou parado, olhando para o rio, tentando entender o que sentia. Era como se uma parte dele quisesse correr atrás de Tomás, enquanto outra puxava de volta para a segurança de sua vida com Ana e Miguel. Nos dias que seguiram, Fernando se sentia cada vez mais dividido. Ele pensava em Tomás constantemente, não por desejo físico, mas por uma curiosidade que o consumia. Quem era ele, realmente? Porque as palavras de um jovem de 19 anos o abalavam tanto. Ele começou a se perguntar se sempre havia escondido algo de si mesmo, algo que nunca teve coragem de enfrentar. Essas perguntas o assustavam, mas também o intrigavam. Ele tentava se concentrar no trabalho, nas conversas com Ana, nas brincadeiras com Miguel, mas a dúvida estava sempre lá, como uma sombra que o seguia. Uma noite, durante o jantar em família, Ana perguntou se algo estava errado. Ela disse que ele parecia distante, como se carregasse um peso que não compartilhava. Fernando hesitou. Ele queria contar tudo, mas como explicar algo que ele mesmo não compreendia. Em vez disso, ele sorriu, disse que era apenas estresse e mudou de assunto. Ana aceitou a resposta, mas seus olhos mostravam que ela sabia que havia mais. Aquela conversa deixou Fernando ainda mais inquieto. Ele sentia que estava traindo Ana, não por algo que havia feito, mas por esconder uma verdade que começava a tomar forma em sua mente. Fernando decidiu que precisava de respostas. Ele não podia continuar vivendo com aquela incerteza. Uma tarde, ele enviou uma mensagem a Tomás, pedindo para se encontrarem novamente no Parque das Nações. Ele não sabia o que diria, nem o que esperava do encontro. Tudo o que sabia era que precisava enfrentar o que sentia, mesmo que isso significasse abrir uma porta que ele sempre manteve fechada. Quando chegou ao parque, Tomás já estava lá, esperando. Eles se sentaram num banco e a conversa começou, leve no início, mas carregada de uma tensão que ambos sentiam. Tomás disse que não queria complicar a vida de Fernando, mas acreditava que eles precisavam ser honestos consigo mesmos. Fernando ouviu, sem interromper, sentindo cada palavra como um peso e, ao mesmo tempo, como uma possibilidade de liberdade. Aquele encontro não trouxe soluções, mas marcou Fernando profundamente. Ele voltou para casa naquela noite com a mente cheia de perguntas.
Ele sabia que não podia ignorar o que estava sentindo, mas também não podia arriscar tudo que construíra com Ana e Miguel. A verdade que Tomás trouxe à tona era como uma corrente que puxava em duas direções opostas. Ele precisava decidir o que fazer com ela antes que ela o consumisse por completo. A verdade que ele tentava enterrar voltou com força, ameaçando tudo que Fernando construíra. Cada encontro com Tomás o puxava mais fundo a um conflito que ele não podia mais evitar. Como escapar de si mesmo? Fernando sentia-se preso numa tempestade que não explicava. Ele tentava manter a vida como sempre fora. O trabalho em Lisboa, os jantares com Ana, as conversas com Miguel sobre futebol. Mas a lembrança de Tomás e da conversa no Parque das Nações não o deixava. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar do jovem, ouvia suas palavras sobre ser honesto consigo mesmo. Era como se uma parte de Fernando estivesse acordando, enquanto outra lutava para manter tudo no lugar. Ele decidiu que precisava evitar Tomás a qualquer custo. Não respondeu à mensagem do jovem após o encontro no parque e ignorou o convite para eventos onde ele poderia estar. Fernando acreditava que, se mantivesse distância, a confusão em sua mente desapareceria. Ele se jogou na rotina, tentando preencher cada momento com trabalho ou tarefas domésticas. Mas a verdade era teimosa. Nos momentos de silêncio, quando estava sozinho, as dúvidas voltavam com mais força. Ele se perguntava o que significava aquele vazio que sentia, aquela inquietação que não explicava. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, Fernando recebeu uma ligação de um amigo em comum. Ele disse que haveria um jantar em Sintra, uma reunião pequena com algumas famílias, e insistiu para que Fernando e Ana fossem. Fernando hesitou, perguntando quem estaria lá. Quando o amigo mencionou que Tomás também iria, com sua namorada, Fernando sentiu um aperto no peito. Ele quis recusar, mas Ana já havia aceitado o convite, animada com a ideia de sair da rotina. Não havia como escapar sem levantar suspeitas. No dia do jantar, Fernando chegou a Sintra com Ana, tentando manter a calma. O ambiente era acolhedor, com risadas e conversas animadas. Tomás estava lá, sentado do outro lado da mesa, falando com sua namorada e outros jovens. Fernando evitou olhar para ele, focando nas conversas com os amigos. Mas, em um momento, seus olhos cruzaram. O olhar de Tomás era o mesmo, intenso, cheio de uma certeza que desarmava Fernando. Ele sentiu o coração a chorar, desviou o olhar e tentou se concentrar em Ana, que ria de uma história contada por um amigo. Durante o jantar, Tomás se levantou para buscar algo na cozinha, e Fernando, sem pensar, foi atrás, dizendo que precisava de água. Eles se encontraram sozinhos por um instante. Tomás olhou para ele e disse que sentia que Fernando estava fugindo, não só dele, mas de si mesmo. Ele afirmou que não queria causar problemas, mas acreditava que ambos precisavam enfrentar o que sentiam. Fernando respondeu que não havia nada para enfrentar, que sua vida era com Ana e Miguel, que ele não podia arriscar tudo. Mas sua voz tremia e Tomás percebeu. Ele disse que entendia, mas que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Aquele momento deixou Fernando abalado. Ele voltou para a mesa, tentando agir normalmente, mas sua mente estava em outro lugar. Ana notou que ele estava quieto e perguntou se estava tudo bem. Fernando sorriu, disse que era apenas cansaço, mas sentia o peso da mentira. Ele sabia que não estava sendo honesto, não com Ana, nem consigo mesmo. A volta para casa foi silenciosa. Ana tentou puxar a conversa, mas Fernando respondia com frases curtas, perdido em seus pensamentos. Nos dias seguintes, a crise aprofundou. Fernando começou a perceber que sua inquietação não era só por causa de Tomás. Era algo maior, algo que o carregava há anos, mas nunca teve coragem de enfrentar. Ele se perguntava se sempre havia escondido uma parte de si, se a vida que construíra era realmente quem ele era. Essas perguntas o assustavam. Ele pensava em Ana, em como ela confiava nele, em Miguel, que dependia dele. Mas também pensava em Tomás, na liberdade que suas palavras pareciam oferecer, na possibilidade de ser alguém que ele nunca permitiu ser. Uma noite, enquanto Ana dormia, Fernando ficou acordado, olhando para o teto. Ele sentia que estava uma encruzilhada. Ignorar o que sentia era mais fácil, mas também mais doloroso. Ele começou a pesquisar sobre pessoas que enfrentaram dúvidas como as dele, sobre homens que, na meia-idade, questionaram quem eram. Ele encontrou histórias de outros que passaram por crises semelhantes, que buscaram ajuda, que aprenderam a ser honestos consigo mesmos. Aquilo fez sentir um misto de alívio e medo. Pela primeira vez, ele considerou que talvez precisasse de ajuda para entender o que estava acontecendo. Fernando decidiu que precisava agir. Ele marcou um novo encontro com Tomás, não por desejo, mas por necessidade de respostas. Ele queria entender o que aquele jovem representava, porque suas palavras o afetavam tanto.
Eles se encontraram novamente no Parque das Nações, numa tarde tranquila. Tomás estava calmo, como sempre, e disse que não queria pressionar Fernando, mas que acreditava que ele precisava parar de fugir. Fernando ouviu, sentindo cada palavra como um espelho que refletia suas próprias dúvidas. Ele não sabia o que faria a seguir, mas sabia que não podia mais ignorar a verdade que crescia dentro dele. O momento da escolha chegou, e Fernando sabia que não podia mais fugir. A verdade que ele carregava ameaçava engoli-lo, forçando-o a decidir entre a segurança de sua vida e a honestidade consigo mesmo. Qual seria o custo de sua decisão? Fernando vivia num estado de constante tensão. A última conversa com Tomás no Parque das Nações havia deixado uma marca profunda. Ele sentia que estava numa encruzilhada, dividido entre a vida que construíra com Ana e Miguel e a inquietação que crescia dentro dele. As palavras de Tomás ecoavam em sua mente. Ele precisava ser honesto consigo mesmo. Mas o que isso significava? Como enfrentar uma verdade que podia mudar tudo? Fernando sabia que precisava tomar uma decisão, mas o medo do desconhecido paralisava. Ele tentou se refugiar na rotina. Acordava cedo, trabalhava, levava Miguel à escola, conversava com Ana sobre assuntos do dia a dia. Mas, por dentro, ele estava em pedaços. Cada pensamento sobre Tomás trazia uma mistura de curiosidade e culpa. Ele não queria trair Ana, nem desapontar Miguel, mas também não podia ignorar a sensação de que estava vivendo uma mentira. Ele começou a perceber que o problema não era apenas Tomás, mas algo mais profundo, uma parte de si que ele nunca teve coragem de explorar. Uma tarde, enquanto caminhava pelo bairro alto após uma reunião de trabalho, Fernando viu Tomás por acaso, saindo de uma livraria. Ele hesitou, mas decidiu se aproximar. Eles cumprimentaram e Tomás perguntou como Fernando estava. Ele respondeu que estava confuso, que não sabia o que fazer com o que sentia. Tomás ouviu com atenção e disse que não queria complicar a vida de Fernando, mas acreditava que ele precisava parar de se esconder. Ele afirmou que a verdade, por mais assustadora que fosse, era o único caminho para encontrar paz. Aquelas palavras atingiram Fernando como um raio. Ele sentiu raiva, não de Tomás, mas de si mesmo, porque ele não conseguia simplesmente esquecer tudo aquilo. Porque um jovem de 19 anos parecia entender algo que ele, com 42 anos, ainda não compreendia. Eles conversaram por alguns minutos, e Tomás disse que estava seguindo em frente com sua vida, focado nos estudos e em sua namorada, mas que sempre estaria disponível se Fernando precisasse conversar. Depois, ele se despediu e foi embora, deixando Fernando sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Fernando não conseguiu dormir. Ele pensava em Ana, em como ela sempre o apoiara, a Miguel, que estava crescendo e precisava de um pai presente. Mas também pensava em si mesmo, em quem ele era de verdade. Ele percebeu que, ao evitar a verdade, estava traindo não só Ana, mas a si mesmo. Pela primeira vez, ele considerou que precisava fazer algo, não por Tomás, mas por ele próprio. Ele decidiu que não podia continuar vivendo com aquele peso. No dia seguinte, Fernando tomou uma decisão difícil. Ele marcou uma consulta com um terapeuta, algo que nunca imaginara fazer. Ele sabia que, em Portugal, homens da sua idade raramente buscavam ajuda psicológica, mas ele precisava de respostas. Na primeira sessão, ele falou sobre sua confusão, sobre os sentimentos que não entendia, sobre o medo de perder tudo o que amava. O terapeuta ouviu com calma e disse que o primeiro passo era ser honesto consigo mesmo, mesmo que isso significasse enfrentar verdades desconfortáveis. Fernando também decidiu conversar com Ana. Ele não queria esconder nada dela, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Uma noite, após Miguel ir dormir, ele se sentou com Ana na sala. Ele disse que estava passando por um momento de dúvida, que precisava entender quem era, que sentia algo dentro de si que não conseguia explicar. Ana ouviu, surpresa, mas sem julgá-lo. Ela perguntou se havia outra pessoa, e Fernando negou, dizendo que o conflito era interno, não sobre outra pessoa. Ele não mencionou Tomás, mas falou sobre sua necessidade de encontrar paz consigo mesmo. Ana ficou em silêncio por um momento. Depois, disse que o amava e queria que ele fosse feliz, mas precisava de tempo para processar o que ele estava dizendo. Fernando sentiu um alívio misturado com medo. Ele sabia que aquela conversa era apenas o começo, que havia muito a enfrentar. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava dando um passo na direção certa, não por impulso, mas por escolha. Fernando decidiu que não encontraria Tomás novamente. Ele percebeu que o jovem não era a causa de sua crise, mas sim um espelho que refletia algo que ele já carregava. A verdadeira batalha era interna, e ele precisava enfrentá-la sozinho. Ele começou a frequentar as sessões de terapia regularmente, explorando quem era, o que sentia, e como poderia ser honesto consigo mesmo sem destruir a vida que construíra. Cada sessão era um passo, pequeno,
mas firme, em direção a uma verdade que ele começava a aceitar. A escolha de Fernando não resolveu tudo. Ele ainda sentia medo, ainda tinha dúvidas. Mas ele sabia que, ao enfrentar a verdade, estava começando a se libertar. Ele não queria mais fugir, não de si mesmo, nem de Ana, nem de Miguel. A jornada estava apenas começando, mas, pela primeira vez, ele sentia que estava no caminho certo. A verdade que Fernando temia agora era sua força. Ele enfrentou o vazio dentro de si e encontrou um caminho para a paz. Mas seria suficiente para reconstruir sua vida e encontrar esperança? Fernando estava determinado a mudar. A decisão de buscar terapia e conversar com Ana marcara um ponto de virada. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez sentia que estava sendo honesto consigo mesmo. As sessões de terapia, que no início pareciam estranhas para um homem de 42 anos em Lisboa, tornaram-se um espaço seguro. Ele falava sobre suas dúvidas, seus medos e sobre a confusão que o encontro com Tomás havia desencadeado. O terapeuta o ajudava a explorar quem ele era, sem julgamentos, guiando para entender que aceitar a própria identidade não significava destruir sua vida, mas sim vivê-la com autenticidade. Ele continuou a frequentar as sessões semanalmente, cada uma trazendo novas reflexões. O terapeuta sugeriu que Fernando pensasse sobre o que queria para o futuro, não apenas para si, mas para Ana e Miguel. Ele começou a perceber que sua jornada não era sobre escolher entre sua família e seus sentimentos, mas sobre encontrar um equilíbrio onde pudesse ser verdadeiro. Ele pensava em Tomás, mas não com desejo ou culpa. O jovem havia sido um catalisador, alguém que o fizera enxergar uma verdade que ele mantinha escondida. Fernando decidiu que não precisava mais encontrar Tomás. A resposta que buscava estava dentro dele. Um dia, após uma sessão, Fernando caminhava pelo chiado, refletindo sobre o que aprendera. Ele percebeu que sua maior traição não havia sido com Ana ou Miguel, mas consigo mesmo por viver tanto tempo negando uma parte de quem era. Ele decidiu que precisava ser mais aberto com Ana, não apenas sobre suas dúvidas, mas sobre o que estava descobrindo. Ele marcou um momento para conversar com ela, numa noite tranquila em casa, após Miguel ir para a cama. Ele disse que estava aprendendo a se entender, que precisava de tempo para processar quem era, mas que seu amor por ela e por Miguel não mudara. Ana ouviu com atenção. Ela disse que também estava confusa, mas queria apoiá-lo, desde que fossem honestos um com o outro. Aquela conversa foi difícil, mas trouxe alívio. Ana admitiu que sentia medo do futuro, mas também sentia orgulho de Fernando por enfrentar algo tão pessoal. Eles combinaram que trabalhariam juntos para manter a família unida, mesmo que isso exigisse tempo e ajustes. Fernando sentiu, pela primeira vez, que não estava sozinho. Ele percebeu que a verdade, que antes o assustava, agora era uma ponte para uma relação mais verdadeira com Ana. Eles começaram a conversar mais abertamente, não só sobre as dúvidas de Fernando, mas sobre os sonhos e medos de ambos. Meses depois, Fernando soube que Tomás havia seguido em frente. Ele estava focado na universidade, vivendo sua vida com a mesma energia que atraíra Fernando no início. Eles não se encontraram novamente, mas Fernando não sentia arrependimento. Ele entendia que o papel de Tomás em sua vida fora mostrar uma verdade que ele precisava enfrentar. Ele começou a se envolver em grupos de apoio online, onde conheceu outros homens que passaram por jornadas semelhantes. Essas histórias o inspiravam, mostrando que ele não estava sozinho, que aceitar quem era não significava perder quem amava. Fernando também passou a valorizar mais os momentos com Miguel. Ele levava o filho aos treinos de futebol, conversava com ele sobre a escola e percebia como o menino estava crescendo. Ele queria ser um exemplo para Miguel, não de perfeição, mas de coragem para ser verdadeiro. Ele começou a ensinar ao filho que ser honesto consigo mesmo era uma força, não uma fraqueza. Miguel, ainda jovem, talvez não entendesse completamente, mas Fernando sabia que aquelas lições ficariam com ele. A vida de Fernando não voltou a ser como antes, mas ele não queria que fosse. Ele encontrou uma nova forma de viver, onde a verdade não era mais um peso, mas uma luz. Ele continuava casado com Ana, e eles trabalhavam juntos para fortalecer sua relação, enfrentando as incertezas com paciência. Ele ainda frequentava a terapia, explorando sua identidade, mas agora com menos medo. Ele sabia que a jornada não tinha um fim claro, mas cada passo o levava mais perto de quem ele realmente era. Numa tarde, enquanto caminhava pelo Parque das Nações, Fernando olhou para o Rio Tejo, o mesmo lugar onde encontrara Tomás meses antes. Ele sentiu uma paz que não conhecia antes. A verdade que outrora o assustara agora era parte dele, não como um segredo, mas como uma força que o guiava. Ele sabia que havia feito a escolha certa, não fugir, mas enfrentar. E, com isso, encontrou esperança, não só para si, mas para a família que amava.